Agora, exercícios de coeficiente de solubilidade. Uma coisa importante sobre coeficiente de solubilidade é que não tem exatamente uma fórmula para seguir. Então a gente vai fazer por lógica e vai tentar aplicar as propriedades que a gente sabe. Vamos lá, exercício número 1. Peguei como exemplo aqui o exercício do Antônio Sardella, volume 2. Ele fala bem assim: uma solução aquosa saturada de acetato de chumbo, preparada a 18 graus Celsius, com os cuidados necessários, pesou 45 gramas e, por evaporação, forneceu um resíduo sólido de 15 gramas. Calcule o CS, coeficiente de solubilidade do sal, a 18 graus Celsius. Bom, a gente tem que saber a teoria, né? O que é CS? O que é coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que eu posso dissolver em 100 gramas de água. Esse é meu padrão e esse vai ser meu raciocínio. Primeiro, anotar os dados do problema. A 18 graus Celsius, nós pesamos uma solução. O que é a solução? Solução é soluto mais o solvente. Soluto mais o solvente. Então ele diz que a massa disso, que eu vou chamar de M, foi de 45 gramas. Aí ele fala, por evaporação, fornecer um resíduo de 15 gramas. Cara, quando você evapora uma dada solução, o que evapora é o solvente, que no caso é a água. Se eu tenho um resíduo de 15 gramas, significa que esse 15 gramas é o meu soluto. Se, utilizando uma lógica, se eu tenho 15 gramas de soluto e a massa da solução era 45, quem é a massa do solvente? Para eu poder fazer meu cálculo, é simples. Massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Qual a massa da solução? 45 gramas, que é igual a massa do soluto, que é 15, mais a massa do solvente, que é, sabe Deus. Então vai ser 45 menos 15, massa do solvente vai ser igual a 45 menos 15, vai dar 30 gramas. Eu tenho 30 gramas de água. Isso aqui é importante, porque isso aqui eu vou estabelecer minha analogia, vou estabelecer a relação para fazer o meu padrão. Então, o que eu sei? Eu sei que 15 gramas de soluto estão dissolvidos em 30 gramas de solvente, que é a água. Bom, vamos colocar isso daqui, resolvendo o problema propriamente dito. Eu sei que 15 gramas de soluto estão dissolvidos em 30 gramas de água. Ora, ele não quer o coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto que é, nesse caso, X dissolvido em quanto de água? 100 gramas. Esse é o padrão. Então, o coeficiente de solubilidade, XCS, vai ser igual a 15 multiplicado por 100 dividido por 30. Então, o X do coeficiente de solubilidade vai ser igual a... vai dar 50 isso daqui. Vai dar 50 gramas de soluto, no caso acetato, por 100 gramas de água. Um outro exercício aqui também é bem interessante. Ele relaciona outro caso de solubilidade. É um pouco mais complexo esse, porque a gente vai ter que fazer uma espécie de relação para a gente poder entender, mas vai ser bem simples. Vamos lá. Fala o seguinte: a solubilidade de um sal aumenta linearmente com a temperatura. Sabe-se que a 10 graus Celsius, 50 gramas de sal formam com água 300 gramas de solução saturada. Aquecendo-se essa solução a 50 graus Celsius, a saturação só é mantida se são acrescentados 100 gramas de sal. Calcular o coeficiente de solubilidade desse sal em água a 35 graus Celsius. Bom, primeiro, anotar os dados do problema, né? A 10 graus Celsius, ele fala o seguinte para mim: eu tenho 50 gramas de sal. 50 gramas de sal formam 300 gramas de 50 gramas de sal, M1, lembre-se, M1 vai ser massa do soluto, M2 massa do solvente e M massa da solução.
Ele diz que eu tenho 300 gramas de solução. Aquecendo essa solução para 50 graus Celsius, a saturação, ou seja, o coeficiente de solubilidade só é mantido se são acrescentados 100 gramas de sal. Bom, antes eu tinha 50, né? Acrescentou 100, vai ter quanto? Vou ter 150 gramas de sal, ou seja, 50 do começo mais os 100 que foram 100 gramas que foram adicionados. Tá ok. Aí fala, calcule o coeficiente de solubilidade desse sal 35. Bom, ainda continuando aqui nos 50 graus Celsius, temos que utilizar uma lógica bem interessante. Vamos pegar aqui ainda nos 10 graus Celsius. Lembre-se, para a gente fazer qualquer coisa relativa ao coeficiente de solubilidade, nós precisamos saber a massa do soluto do solvente, a massa do soluto do solvente. Uma coisa interessante nesses problemas é que essa massa do solvente, que é a água, ela não muda. Ela não muda. Portanto, se tu descobrir a massa do solvente, metade do problema já está resolvido. Ora, aqui no começo, ele diz que eu tenho 50 gramas de sal e misturado com água, vão dar 300 gramas de solução. Então, quem é a massa do solvente? É lógico que é a diferença. Se a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, se a resposta é 300, significa a diferença entre um e outro, ou seja, 250 gramas, são do solvente da água. Então, no segundo caso, obviamente a água não foi adicionada, o que foi adicionado foi o sal, 100 gramas de sal, na verdade, né? Supõe-se que a massa da água continua sendo a mesma, 250 gramas de água. Essa interpretação é bem interessante. E a pergunta nem é essa, porque ele quer saber qual o coeficiente de solubilidade, ou seja, o coeficiente de solubilidade é a massa soluto dissolvido em 100 gramas de água na temperatura de 35 graus Celsius. Bom, é bem simples agora. Primeira coisa, a gente vai descobrir qual é o coeficiente de solubilidade nas temperaturas que nós temos. Vamos ver como nós vamos fazer. Coeficiente de solubilidade é a massa em 100 gramas. Vamos lá. Primeiro a 10 graus Celsius. O que eu sei? Eu sei que 50 gramas de sal estão dissolvidos em 250 gramas de água. Obviamente estou falando de temperatura de 10 graus Celsius. Então, se eu tiver 100 gramas de água, qual vai ser o coeficiente de solubilidade? É normal, é o padrão. Vai ser 50 multiplicado por 100 dividido por 250. X vai ser igual a quanto? 50 multiplicado por 100 dividido por 250. Isso aqui vai ser igual a 20 gramas de sal por 100 gramas de água. Esse é o coeficiente de solubilidade e temperatura. Eu vou chamar de coeficiente 1. No segundo caso, segundo raciocínio, mesma coisa. 50 graus Celsius. Tem que descobrir o coeficiente de solubilidade. Lembre-se, para achar essa resposta final, eu preciso saber o coeficiente de solubilidade de cada temperatura para poder comparar. Bom, o que eu sei? Eu sei que 150 gramas de sal se dissolvem em 250 gramas de água. A quantidade de água não mudou. Para descobrir o coeficiente de solubilidade, eu preciso saber qual é a massa dissolvida em 100 gramas de água. Se x do Arlins, eu vou chamar, x do Arlins é melhor. Se x do Arlins, eu vou chamar de 150 multiplicado 150 multiplicado por 100 dividido por 250. Esse x aqui vai dar 150 multiplicado por 100 dividido por 250. Esse aqui vai dar 60. 60 gramas de sal por 100 gramas de H2O. Bom, agora que eu já sei os coeficientes de solubilidade nessa temperatura, fica mais fácil eu matar o problema agora. Observe. Eu vou desenhar aqui um gráfico só para a gente entender melhor a questão. Nós temos aqui um gráfico em gramas de soluto,
que eu consigo dissolver em 100 gramas de H2O. E o que eu tenho? Bom, a 10 graus Celsius eu consigo dissolver, ele falou 20, com 100 gramas de água. Então, vamos unir aqui os pontinhos. A outra informação que eu tenho é que a 50 graus Celsius, eu consigo dissolver 60 gramas de soluto. Aí faz a união dos dois aqui. Aí eu tenho meu gráfico de solubilidade. A pergunta do problema é o seguinte: ele quer saber qual é a quantidade que eu consigo dissolver em 35. E eu respondo, é X. Como vai ser a montagem do cálculo? Uma regra de 3, mais simples do que isso possível. Funcionaria assim: ficaria esse menos esse, dividido por esse pedaço menos esse pedaço, e esse menos esse, x menos 20, dividido por esse outro intervalo. É uma média aritmética praticamente, já que é uma função linear. Então como é que ficaria? Ficaria 60 menos x, 60 menos x, dividido por, agora pela temperatura, 50 menos 35, é igual a x menos 20, observa que estou fazendo de cima para baixo, dividido por 35 menos 10. Dando uma arrumada aqui, ficaria 60 menos x dividido por 35 menos 15, que é 15, que é igual a x menos 20 dividido por 25. Dá para dar uma simplificada aqui. Dividido por 5 vai dar 3. Dividido por 5 vai dar 5. Então vai ficar 5 multiplicado por 60 menos x, meio pelos extremos, igual a 3 multiplicado por x menos 20. Só terminando o cálculo, vai ficar propriedade aqui, propriedade distributiva. Vai ficar 5 vezes 60, 300, menos 5x, igual a 3x menos 60. Certo? Eu fiz propriedade distributiva aqui. Agrupando os termos semelhantes, eu vou colocar x do lado esquerdo e os números normais do lado direito. Então vai ficar menos 5x menos 3x, igual a menos 60 menos 300. Isso aqui vai ficar menos 8x, igual a menos 360. Menos com menos fica positivo, então vai ficar 360 dividido por 8. Dá para fazer praticamente direto, vai ficar 45. No caso, a resposta final podemos dizer que é de 45 gramas de soluto por 100 gramas de H2O. Obviamente essa questão é bem longa, na verdade, mas a ideia principal é que quando ele, não importa o que ele peça, tem que primeiro descobrir, vamos revisar rapidinho. Primeiro tem que descobrir qual é o coeficiente de solubilidade nas temperaturas que ele quer. No caso, o que eu fiz? Eu descobri o coeficiente de solubilidade a 10 graus Celsius e a 50 graus Celsius. Coloquei claramente na minha mente quem era a massa do soluto, quem era a massa do solvente. E utilizei isso. Não esqueçam o que eu tinha falado. A massa do solvente ela é constante, a não ser que o problema fale claramente. A massa do soluto pode variar, obviamente, mas a massa do solvente é constante. Descobri o coeficiente de solubilidade para cada um. Descobri o coeficiente de solubilidade de cada um. Foi esse cara. E montei uma tabela. Na verdade, montei um gráfico relacionando o coeficiente de solubilidade para cada temperatura. Coeficiente de solubilidade para cada temperatura. Montei tabela 1, coeficiente 1 com temperaturas, coeficiente com temperatura. Aí nós achamos. É isso.